Não, porque ele também, ele gostava de falar bastante coisas, assim, sem pensar, inclusive, né? Morreu as irmãs dele, aí ele pegou e falou pra mãe dele assim, não, agora o próximo sou eu. Tipo, uma coisa pra se falar sem pensar e pra magoar. Foi, sim, que falou, né? Porque ele Mas tava eu não sei se foi pra magoar, cara. Às vezes Não, mas foi magoou, não uma pra força, magoar. força da Foi uma expressão força interior de Ele falar é sem aragonês, pensar. ele não filtra muito o que ele fala, não. Mas né? eu inclusive anotei isso daqui, velho. Anotei como um paradoxo que eu nunca tinha pensado nisso que esse autor coloca, velho. E, putz, ele chama de o paradoxo da liberdade. Isso, ó. Que é justamente ele falar desse período, foi um período de muito sofrimento pra São José Maria. Então por que a gente gosta de falar disso? Porque qual que é o perigo da gente pensar só nas biografias extraordinárias milagreiras? Achar que os santos, eles sentem dor, eles passam pelo sofrimento, mas o sofrimento não dói pra eles. Fala, não, o sofrimento pra eles é estar junto com Cristo. Mas, porra, Cristo na cruz sofreu pra caralho, velho. De modo que ele olhou pra Deus e falou, Senhor... aliás, no horto, né? No horto ele olhou pra Deus e falou, Senhor, afasta de mim este cálice. Se me é possível, afaste de mim esse cálice. Até Deus humanado pediu pro sofrimento dar uma maneirada, velho. Imagina a gente quando passa nas dificuldades. Pô, perder 2 irmãs. Que foi aquilo que eu tava falando. Os pais de São José Maria tiveram a Carmen, tiveram a José Maria, depois tiveram mais 2 filhas. Foi em 1899 nasceu a Carmen, 1902 São José Maria, 1905, se eu não me engano, nasceu uma, 1908 nasceu outra. Em 1910 morreu a que nasceu em 1908. Em 1912 nasceu morreu a que nasceu em 1905. E aí foi quando São José Maria pensou, pô, a mais velha morreu, depois a outra, o próximo sou eu. E aí ele olhou pra mãe dele e falou, mãe, o próximo sou eu agora? E ele já tinha quase morrido quando nasceu. Ele é fruto de um milagre, né? Quando São José Maria nasceu, ele teve um problema de saúde que o médico chegou, olhou e falou assim, não, era muito normal as crianças morrerem. Né? Ele falou, o médico olhou e falou pra família, ele não passa dessa noite. É porque tava com febre. E quando ele voltou lá na manhã seguinte, o que o médico perguntou? A que horas morreu a criança? E o que o pai de São José Maria falou? Não, milagrosamente a criança já está bem. Ele olhou, São José Maria já estava bem e estava até rindo. E aí por isso que os pais de São José Maria levaram ele lá pro santuário de Torre Cildá, que eu até falei disso aqui em outro episódio também, pra agradecer a Virgem por ter poupado a vida de São José Maria. Mas isso foi antes das irmãs morrerem. E ele já tava pensando, pô, eu já quase morri quando eu nasci, agora morreram as 2, agora é a minha vez de morrer também. Já era. E qual que é o paradoxo que o autor faz? É justamente passar por esse sofrimento pra São José Maria custou muito, pros pais também. Então São José Maria, ele viu Deus tirar, é o pensamento humano, né? Tirar 2 irmãs da vida dele. Então por que levou as minhas 2 irmãs? Por que não levou aquela pessoa ruim? Pô, a gente que tá aqui eu falei rezando isso quando sempre, meu pai morreu, velho. Por que leva uma criança, velho? Tem gente roubando lá fora, tem gente fazendo tanta coisa. Por que tem que morrer meu pai, velho? Quando meu pai morreu, eu fiquei numa revolta nesse nível assim. Por que não morreu outra pessoa ruim? Ou alguém que você não gostava, ou que tal, não sei o que, e falei até o paradoxo da liberdade. É o paradoxo da liberdade. Besteira, assim. Tio meu morreu também em 2004, morreu assassinado, enfim, foi uma morte repentina, né? Assassinato a gente nunca espera, né? Doença, às vezes até a gente sabe que pode acontecer. Mas meu tio almoçou na minha avó no domingo, eu tava lá, brinquei com ele tava com dor de cabeça, eu tava jogando bola na porta, meu irmão, então a gente brincou com ele foi embora, à noite morreu, a gente chegou no outro dia de manhã, hora que acordou, recebeu a notícia que tinha matado meu tio. E aí eu lembro que lá na segunda-feira, meu pai me buscou na escola, fui lá pra casa da minha avó, todo mundo chorando, então eu olhei pra minha mãe e falei pra ela também. Falei, pô, mas por que morreu o Tivanda agora, velho? Agora que o cara tava tomando jeito, tipo assim, agora que ele tava rezando, a gente tava fazendo um terço em família, que ele que tinha falado pra agora gente começar a fazer. Talvez, né? Tinha bebido pra caralho já na vida dele, aprontado muito, velho. De chegar bêbado em casa, assim, e tal, molecão. Com 30 anos de idade. Com 30 e poucos anos de idade, mas molecão. Mas quando o cara tomou jeito, eu falei pra minha mãe, falei, pô, mas por que foi ele? Minha mãe falou assim, não fala isso porque Deus sabe o que faz. Ela não pede desculpas até pra Deus, porque Deus sabe o que faz. Então minha mãe deu uma confortada, mas tipo, é uma coisa natural. Eu pensei isso de um tio, São José Maria pensou isso da irmã. E qual que é o paradoxo da liberdade? O santo, ele sabe reconhecer a vontade de Deus, sabe que não é a vontade dele, sabe usar isso pro bem. Quem que passou pelo mesmo trauma de perder irmãos e que foi quando perdeu a fé, que é o fato marcante da vida dele? Lenin. E quando eu tava lendo essa biografia, eu pensei, caralho, nunca parei pra pensar nisso, velho. Não sei se já viram aí, na aula de história, sei lá, sobre a vida de Lenin, né? Mas ele coloca aqui uma breve citação, né? Com 17 anos de idade, fuzilaram o irmão de Lenin, o irmão mais velho.
Só que eles eram cristãos, Lenin professava ali uma fé meio cristã. Ele né? era meio ortodoxo. Exatamente, na Rússia, né? Então Ele era ortodoxo. acredita-se que seja isso daí mesmo. Não, ele era ortodoxo. Sei lá, eu não sei com Não, certeza eu tô não. afirmando categoricamente. O padre ele que é manja ortodoxo. desse Pode ser povo que que gosta de leu matar mais, gente. eu não li, eu só tô falando citação do que eu li, não fui direto na fonte. Então, Eu se tiver tenho, errado, eu citação. tenho a biografia dele. Mas quando o irmão de Lenin foi fuzilado lá, 17 anos de idade, jovem, uma vida inteira pela frente, professando uma fé em Cristo, em Deus, né, e tendo tanta coisa pra fazer, Lenin, ele tirou um crucifixo que ele carregava, tirou o crucifixo do corpo, cuspiu no crucifixo, jogou pra longe. E aí ele começou a virar um materialista de fato, né, um comunista e tudo, desprezando o sobrenatural. Os dois viveram a mesma coisa Exato. e reagiram de formas Se distintas. for parar pra ver, né, no caso do Lenin, o irmão ainda foi fuzilado, não foi nem Deus que chamou. As irmãs de São José Maria foram o próprio Deus, porque foram doenças, e eram 2 crianças, foram 2. Não foi só uma. Eu não tô aqui só pra falar que, pô, São José Maria é melhor que Lenin. Anos, né? Eu só tô fazendo mesmo essa comparação que o autor faz aqui desse paradoxo da liberdade. Porque pro santo também custa muito a dor, como pra gente também. Perder um familiar, pra qualquer um de nós, vai custar muito, velho. Descobrir uma doença, pô... Tive um diagnóstico aqui de uma doença que é muito grave. Vai custar muito pra mim também, velho. Custou muito pro Marcelinho Câmara lá no Paraná. O cara sofreu pra caramba com o câncer. Quando teve o diagnóstico, sofreu com tratamento, quimioterapia e o caralho lá das consequências. Não foi a todas que teve. circunstância que determinou, Mas né? nada disso. Ele sofreu muito e ele até chegou também a duvidar um pouquinho da misericórdia de Deus. Né? Uma coisa parecida com isso é que, por exemplo, é a no reação caso... natural do ser humano, né? Lutero passou por um problema muito grande com a igreja. Assim, é claro que Lutero é muito mais complexo a história do que isso, mas um dos pontos que ele vivenciou foi uma decepção muito grande com a igreja a respeito de venda de indulgências, etc, né? Só que outra pessoa que vivenciou a mesma coisa e a mesma decepção foi São Francisco de Assis, saca? Só que o jeito que os dois lidaram com a situação foi muito distinto. Já vi alguém fazendo essa Liberdade, esse comparação, cara véi. foi muito inteligente. Eu já vi alguém fazendo essa comparação e não lembro quem. Saca? De São Francisco com Lutero. E, tipo assim, eles viram basicamente a mesma decepção. São Francisco também, quando chegou no Vaticano, sofreu muito, assim, por causa da situação que tava lá. Só que ele conseguiu viver de outra forma, saca? Ele virou santo. Ele não fundou uma religião, entendeu? A bagunça. Se Você tava for- falando O que eu tava falando? da sua história. Se Ah, você, essa aí o Ian complementou com esse paradoxo, agora eu parei pra pensar, vou ter que dar uma olhada nisso aí depois. se você for parar pra olhar, por exemplo, a reação de cada um pode ser diferente. Né? Então, é a questão de como eu vou reagir diante das realidades que a gente vai viver. É essa a Vocês diferença. querem um exemplo atual, talvez, pra esse tipo de coisa? O Ítalo Marcílio, com o assassinato do pai dele. O cara podia ter tomado várias atitudes, respondido alguns stories lá de várias formas, mas ele pegou e, com a morte do pai dele, ele começou a evangelizar, talvez. Pelo menos eu Tentou, percebi. Tentou. Porque pelo menos eu percebi que depois da morte do pai dele pra agora, aquelas respostas mal educadas dele ainda existem, mas estão menos. A menos Karine também falou frequência. isso. Eu não acompanho o Ítalo, não, mas a Karine também falou isso aí. E ele fala muito na morte pra tentar mostrar força pras pessoas e falar, ó, meu pai morreu, eu tenho uma vida pra viver, eu tenho uma vida ordinária pra viver. Eu não posso me apegar na morte do meu pai, ficar culpando X e Y e parar de viver. Uma das coisas que ele falou foi o seguinte, teve uma pergunta pra ele, falou, ó, por que você não tá atrás dos assassinos, indignado e tal, esse tipo de Isso. coisa. Ele pegou e falou, eu vou fazer o quê? Inclusive ele perdoou os assassinos. Ele falou assim. Desconsiderando as ressalvas, claro, né? Mas assim, naquele dia eu gostei da... Ele teve da, uma atitude muito da postura diferente. dele ao longo do dia. E, Ele podia e o ter que ele feito falou uma- na live no fim do dia. Eu achei que foi A da live hora pra foi uma das caramba, mano. únicas lives que eu assisti dele. Mas enfim, Eu também. ele Eu não vi podia... nem essa. Não, foi muito boa a live. Eu tava trabalhando. Essa live foi uma evangelização. Sério mesmo, você tá trabalhando. Putz, grila. Nossa, conta alguma coisa nova. Agora que eu entendeu. Ele podia ter tantas atitudes políticas aí pelo nível que ele tá hoje, de seguidor e tal, ele evangelizou. Sabe? Tá aí uma decisão sábia, talvez. Não que, Sim. né, que a morte Diante da seja- realidade, eu volto de novo. Você pode escolher vários caminhos a tomar. Sim. Exatamente. Exatamente. O comentário da Laís aqui é exatamente isso que é a fé cristã. Eu tava conversando com a
Com os meninos. A gente tava Você tava no dia, eu acho. Não, o Ian não tava. A gente tava falando a respeito dessa postura dele, né? Que foi interessante dele saber, tipo assim, se manter inabalável diante da situação, né? Então aconteceu algo muito forte, que foi a morte do pai, da maneira que foi também. E ele se manteve firme como uma rocha, saca? Só que se você for parar pra pensar, o santo ele consegue ir além disso ainda. Porque ele consegue, por exemplo, no caso de São Francisco, vou dar um exemplo de São Francisco, é uma coisa que ele deseja isso. São Paulo, ele chega num ponto de falar para o pessoal, galera, é o seguinte, eu tô aqui porque Cristo pediu, porque se dependesse de mim eu já queria ter partido faz muito tempo. Né? Então São Francisco vai chamar a morte de irmã, então a Santa Teresinha, né, falava desse desejo, desse anseio de se encontrar com Cristo o tempo todo, né? Então a gente percebe que, tipo assim, embora pareça extraordinário, né? Não é algo extraordinário. Porque é muito comum a gente encontrar, principalmente em histórias. Mundo tem medo de morrer. Aí que tá. Eu conheço muitas histórias de pessoas ordinárias, parentes e parentes de amigos, de pessoas que souberam morrer com paz. Sabe? Mostrando que essa virtude que a gente geralmente vê nos santos não é algo que só se vê nos santos canonizados. A gente vê também em pessoas do nosso cotidiano, sabe? E que são pessoas e algo que é extremamente alcançável. A partir do momento que você não aceita, mas você entende ela. Quando você consegue entender a morte, você não precisa aceitá-la, porque você já entendeu. Entende a lógica da coisa? É o único mal irremediável da vida do ser humano. Eu fiz um catequese com o Farofa onde fala sobre a morte, saca? E o catecismo falando sobre a morte, mano, é sério. Teve uma hora que eu parei porque eu ia chorar, mano. É fenomenal, mano. Você fala, caraca, quando você entende a morte no sentido católico, você percebe que não é tão extraordinário assim você fazer que nem um Padre Pio, saca? Que vira e fala assim, não, realmente... Sabe? Eu sei que eu vou morrer, mas assim... não, é uma coisa que ninguém deseja, mas faz parte do processo de conquista das virtudes. Eu entendo o motivo de morrer, mas eu não aceitei ainda não. Uai, é só não comer lanche, né? Inclusive eu não vou comer. De graça, assim.